Muitas notícias importantes nesta segunda-feira. O presidente nacional do PSD, Partido Social Democrático, Gilberto Kassab, que já comunicou ao presidente Lula que a sigla não vai apoiar sua candidatura à reeleição neste ano. Quem vai trazer os detalhes dessa informação é a Júlia Firmino. Chega ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Júlia, seja bem-vinda. Ótima noite a você. Então, qual é o plano? Uma candidatura de um político, de uma figura do PSD à presidência da República? Aqueles 3 nomes aventados, um deles deve sair? Então, conta pra gente. É exatamente isso, Caniato. Eles querem um nome da própria legenda. Boa noite para você, para quem está com a gente aqui na programação da Jovem Pan, no Pingos nos Is. Isso foi o que disse Gilberto Kassab, presidente do partido, nacional. Disse que não vai apoiar a candidatura do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição, para o cargo de presidente agora em 2026. Kassab disse que isso já havia sido conversado anteriormente com o próprio Lula anteriormente, como eu disse. E aí, apesar de o PSD comandar 3 ministérios dentro do governo, que são Pesca, Minas e Energia e Agricultura, Kassab já tinha afirmado em outras ocasiões que a sigla não integra a base governista. Essas falas de Kassab vêm em um contexto, Caniato, que vocês já falaram aqui no programa, eu estava acompanhando, ouvindo essa discussão aqui com os nossos comentaristas. O PSD já tem outros candidatos, outros pré-candidatos, nomes possíveis para saírem, então, nessa corrida eleitoral à presidência da República agora nesse ano. Entre os nomes estão Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, Ronaldo Caiado, que é governador do estado de Goiás, e também Ratinho Júnior, ali no governo do Paraná. Só que o partido enfrenta aí alguma divisão. Nem todo mundo está junto com o Kassab dizendo que não vai apoiar Lula. Pelo contrário, o Nordeste, os estados do Nordeste que têm participação aí, que tem como governo à frente, ou nomes à frente aí do PSD na liderança, dizem que vão sim, defendem a candidatura do próprio atual presidente Lula. Kassab voltou a citar também o nome de Tarcísio de Freitas, que é atual governador aqui do estado de São Paulo, que para Kassab é uma grande liderança nacional na centro-direita. Seria então um bom nome para correr nessas eleições agora de 2026, como uma opção também para o PSD. Mas diz que o tempo para a candidatura de Tarcísio está apertando, pode passar e aí ele vai meio que perder tempo, já que Tarcísio de Freitas tem dito recentemente, aliás, já disse de forma declarada que não vai continuar na candidatura, que não vai, lançar a sua candidatura à presidência da República. Pelo contrário, vai se manter e vai querer se candidatar para reeleição aqui no governo do estado de São Paulo, reforçando sempre que o seu compromisso é com o estado paulista. E aí a gente precisa também relembrar que o PSD deve escolher o nome do próprio partido, mas isso deve acontecer mais perto do período eleitoral. Volto com você, Caniato. É isso, Júlia Firmino trazendo os bastidores do PSD, mas essa é uma informação importante, porque aventava uma possibilidade de Gilberto Kassab e o PSD apoiarem Lula, a reeleição de Lula. Pelo menos essa informação, isso estaria descartado neste momento. Obrigado, viu, Júlia? Bom trabalho para você, a gente volta a conversar aqui na programação. Passar para os nossos analistas. Mota, nesse jogo de tabuleiro, os partidos, as figuras importantes, há sempre uma leitura de que esses partidos do chamado centrão poderiam ou partir para a oposição, tentar lançar um candidato contra Lula, mas tem algumas pessoas acabam entendendo que há figuras que poderiam fazer a seguinte reflexão: bom, temos ministros no governo, por que não abraçar esse projeto? Por que não abraçar o projeto Lula reeleito em 26? Poderíamos ganhar mais algumas cadeiras no ministério. Brasil acontece isso e não tem problema nenhum para muitos, Não tem. E eu acho que essa é a definição que eu gosto para centro. Tá? Do ponto de vista ideológico ou intelectual, não existe centro. Se você é de esquerda, você é coletivista, você é contra a propriedade privada. Eu sei que muitos esquerdistas se surpreendem quando eu digo isso, mas é só estudar.
ver o que é socialismo, marxismo, comunismo. A raiz disso é ser contra a propriedade privada. Se você é de direita, você acha que propriedade privada é um direito fundamental. Olha a diferença. Um acha que não deveria existir. O outro lado acha que é um direito fundamental. Onde é que fica o centro nisso? Talvez a posição de centro seja achar que a propriedade privada depende do uso que você dá à sua propriedade. Não existe centro. Centro não é uma posição ideológica. Centro é uma posição prática. O centro, ele está de olho em um lado, está de olho no outro, para ver, olha, quem é que está mais perto de chegar no poder? Com quem eu vou me aliar para que eu tenha mais chances de chegar onde eu quero chegar? Essa é a posição de centro. Existe em todos os países do mundo e talvez a maioria dos políticos, na verdade, seja de centro. Eles até fazem aí um gestozinho para cá ou para lá, mas, na verdade, o que eles têm interesse mesmo é no poder. Esse cenário eleitoral, eu sei que muita gente não concorda comigo, mas essa é a minha opinião. É ainda extremamente incerto e volátil. E, pelo visto, eu não sou o único que pensa assim, né? Porque tem dia que a gente comenta aqui que aliados de fulano de tal disseram que ele vai apoiar o governo. No outro dia, o fulano de tal vem aqui para dizer que não vai apoiar o governo. Tudo muda, meus amigos. E tudo ainda vai mudar, porque não há nenhum motivo para que os poderosos do Brasil coloquem todas as suas cartas na mesa agora. Pois é, e por muitos anos o exemplo clássico de partido de centro era o MDB, né? O MDB ficou no poder, não como cabeça de chapa, né? Mas sempre apoiando as administrações de 85, a administração Sarney, eu nem estou pegando na época do regime, de Sarney até final de Michel Temer. Ficou, só não entrou na gestão de Jair Bolsonaro. Olha só que curioso, de 85 até 2018, né, Dávila? Um tempão, né? MDB sempre se ajustando e conseguindo apoiar os governos de ocasião. Mas você, Dávila, qual é a leitura que faz Gilberto Kassab? Por que não embarcar no projeto de Lula? Não, só para fazer um parênteses no MDB, o MDB lançou 2 candidatos à presidência da República que não tinham nem o apoio do partido, né? Foi o Henrique Meirelles em 2018 e depois Simone Tebet. Os dois. E agora o MDB e União Brasil são os 2 partidos que o governo está investindo para atrair para a sua seara. Ou seja, o governo já desistiu do PSD porque Gilberto Kassab foi claro. O PSD não estará com o governo nas eleições de 2026. Já o MDB e a União Brasil continuam piscando para o governo e pode ser que tenha algum acerto aí. Isso significa que Gilberto Kassab fez essa grande filiação dos governadores justamente para ele ser o responsável pela escolha deste outro candidato da direita. É a postura de Kassab que vai certamente mexer no jogo, como bem disse o Mota, ainda teremos muita notícia, volatilidade, mas o fato é que o PSD escolherá um candidato que vai representar a direita. E este nome, cada vez mais, é Ratinho Júnior. Apesar de Kassab sempre fazer sinais que ainda está esperando se Tarcísio de Freitas tem alguma chance, ele é o melhor candidato, tudo isso, no fundo, não tem mais tempo a perder, como eu disse. O PSD não pode demorar muito para lançar esse nome, porque a cada mês que passa é mais difícil transformar um candidato que ainda é desconhecido num candidato competitivo. Agora, Musa, o presidente da República participou de um evento nesse fim de semana e naqueles discursos inflamados ele disse: agora não tem mais Lulinha paz amor, agora é guerra. E aí eu fico pensando, bom, ok, se ele vai adotar esse tipo de discurso, de narrativa, muito possivelmente ele deve se aliar somente àquelas figuras dos partidos de centro-esquerda e de esquerda. Mas como bem disse o Dávila, e eu vou trazer a informação daqui a pouco,
há uma leitura dentro do Partido dos Trabalhadores que, para conseguir a reeleição, o presidente teria que viabilizar uma frente ampla com vários partidos de centro. Mas parece que alguns partidos de centro não compram esse projeto. Caso de Gilberto Kassab, Musa. Candidato, eu acho que a história ela não se repete, mas muitas vezes ela rima. Se nós olharmos ali nos anos 80, tem uma fala do Lula bastante forte falando que o projeto de poder demoraria 40 anos para ser concretizado no Brasil. Passado quase 40 anos, se ele vai para mais um mandato dele, talvez ele esteja concretizando aquilo. O Lulinha Paz e Amor, que foi criado ali nas eleições, quando ele foi eleito em 2002, porque o dólar foi a R$ 4,50 e trazendo a valor presente esse dólar hoje seria algo como R$ 9,00. Cortaram ali a barba dele, colocaram um terno fino, alinharam o discurso, transformaram o Lula de antigamente em um novo personagem. E ele absorveu e se vestiu desse personagem por 2 décadas. E esse personagem, ele foi o Lulinha Paz e Amor, que foi criado num slogan que também pegou: respeitarei os contratos, não romperei contratos assinados, investimentos estrangeiros serão bem-vindos. Afinal de contas, não era nada disso que ele defendia nos anos 80 e nos anos 90, até a eleição, até ele concorrer em 1994 ainda, com aquela fisionomia diferente da que ele assumiu em 2002. Por que eu estou falando isso? Porque o Lulinha Paz e Amor, nesse sentido que eu estou falando, na minha opinião, ele foi um personagem criado que ele teve que incorporar ao longo desses últimos tempos. Que eu não sei se de fato ele vai ter que incorporar se ele ganhar essa eleição, porque aí de fato é a última dele, seja por uma capacidade física e de idade, seja até pela legislação atual, que ele teria o 4º mandato, mas na política a gente sabe que tudo pode ser alterado, mas uma questão de idade me parece que seria de fato um último. Então, o Lulinha Paz e Amor talvez tenha chegado ao fim, até por uma questão de, se eu ganhar, agora ele pode ser ele mesmo. E vale mencionar uma reflexão para cada um aqui, sem juízo de valor. Eu acho que cada um consegue interpretar e ver que, independente de gostar ou não, ele está mais radical do que ele estava no Lula 1 e no Lula 2, no seu discurso, no seu embate, e colocando as suas ideias em práticas que me parecem, de novo, mais alinhadas ao que ele era lá atrás do que, de fato, ele teve que absorver e incorporar esse personagem ao longo dos últimos tempos. Então, isso responde, para mim, a segunda parte da tua pergunta. Esse centro, esse tal centro, que adora estar com o pé em cada lado, não compra aquela ideia desse Lula mais radical. E é justamente por isso que eu acho que ele vem perdendo essa base de apoio e, de fato, não é o que a população no Brasil quer, principalmente aquele mais pobre. Ele quer ter acesso ao iPhone dele, à internet dele, coisas que lá atrás não era o que ele queria e que eu posso estar errado, mas genuinamente acredito que ele continua querendo aquelas mesmas coisas dos anos 80. Interessante essa análise do Musa, mas também tem um ingrediente que muitos se identificam, né? Lula adota um tom mais radical, mas também um tom de revanchismo, né? Possivelmente pelo que aconteceu com ele nos últimos anos. Deixa eu só trazer aquela informação adicional, aquele bastidor e a intenção de integrantes do Partido dos Trabalhadores em trazer para perto partidos do centro.